Supremo Tribunal Federal acabou de publicar agora a ata do julgamento da decisão do recurso de Bolsonaro. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração que Bolsonaro e todo o núcleo crucial apresentaram, tentando se inocentar ou diminuir pena, enfim. E a primeira turma, por unanimidade, rejeitou o recurso de embargo de declaração. E nesse exato momento saiu no Diário Oficial da Justiça do Supremo Tribunal Federal da União a publicação da ata da decisão da primeira turma. Daqui a pouco será publicado o acórdão, que é a decisão final. Primeiro publica a ata, depois vem um acórdão, que é a decisão dos 4 ministros que compõem hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A partir desse momento, abrir-se-á, então, prazo de mais 5 dias para um novo recurso, que pode ser novamente o embargo de declaração ou até mesmo embargos infringentes. Na minha percepção, o embargo de declaração não será aceito, porque não vão apresentar fato novo. Se não apresentar fato novo, esse embargo de declaração será reconhecido como protelatório e não será admitido nem para análise. E se entrar com embargos infringentes, não cabe embargos infringentes. Um dos requisitos sine qua non para a existência e o cabimento de embargos infringentes é uma divergência substantiva no acórdão que julgou o primeiro recurso. E não existe nenhuma divergência. Foi por 4-0, por unanimidade, sem divergência, sem embargos infringentes. Não cabem embargos infringentes. Entendeu, meu querido? O que significa isso, Andréia? Que o início da execução da pena condenatória já pode começar assim que for publicado o acórdão e se abre, então, 5 dias, já pode, então, iniciar o cumprimento da pena condenatória não só de Bolsonaro, mas de todos aqueles do núcleo crucial, General Heleno, General Braga Neto, General Sérgio Nogueira, Almirante Almir Garnier, o deputado federal Alexandre Ramagem. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas o Alexandre Ramagem não vai ser preso não, porque ele tem imunidade parlamentar. Ora, caipora! Não, nanina não! Na verdade, o artigo 53 da Constituição, de fato, diz que o Congresso Nacional, em relação a uma prisão de um deputado e de um senador, pode acabar e derrubar a prisão. Só que é prisão provisória. Ou prisão preventiva, ou prisão temporária. Ou seja, refere-se a uma prisão cautelar. Prisão definitiva advinda de sentença penal condenatória? Não. O plenário, seja da Câmara, se referir a deputado, como no caso o deputado federal Alexandre Ramagem, seja no Senado, se fosse um senador, sentença penal definitiva, que nesse caso não é nem uma sentença, né? É um acórdão penal, porque foi dado por um colegiado, chama acórdão, dado por um juiz monocraticamente, é uma sentença. Como é um acórdão condenatório, eles não podem derrubar, não. Ou seja, vai pra cadeia também o deputado federal Alexandre Ramagem, vai o Anderson Torres. O único que não vai, Andréia, o Mauro Cid. Porque o Mauro Cid pegou só 2 anos. O outro que pegou pena menor foi exatamente o deputado federal Alexandre Ramagem, 16 anos. E 16 anos, a partir de 8 anos, obrigatoriamente, o condenado tem que ir para a cadeia, para o regime fechado. Então, todos irão para o regime fechado. Aonde, Andréia? Aí que tá. Essa situação tem que ser decidida. E quem determina, Andréia? Quem vai dar ordem para o início da execução da decisão condenatória, que é Alexandre de Moraes. Fulano de tal, condenado a tal, apresentar no judiciário, no sistema penitenciário, vai pra papuda. Fulano de tal, general tal, vai apresentar na sede do Exército, vai ficar preso no Exército. Fulano de tal, vai. É isso que ele vai fazer. E a ordem que ele dá, tá pronto. André, mas eu vi o governador
do DF disse que a Papuda não tem condição de receber Bolsonaro, não, Andréia. Ele falou isso pro Supremo, Andréia. Que se lasque. Cumpra a minha ordem. É isso que o Alexandre de Moraes vai falar pra ele. Eu não quero saber. Se eu mandar ir pra Papuda, vai pra Papuda. Se eu mandar pra Papudinha, vai pra Papudinha. E você tem que fazer o quê? Obedecer. Até porque você não é interessado na causa. Quem vai ter que entrar com as medidas cabíveis é os advogados das partes e não o governador do Distrito Federal. Se mandar ir pra Papuda, gente, vai pra Papuda. E ninguém pode falar, não, mas não pode, não, mas não. Senão vai preso também. André? E vai adentrar no sistema penitenciário todos, tá bom? Aonde Alexandre de Moraes determinar. Quando dá ordem do início do cumprimento da pena. E o prazo a cada dia se aproxima mais desse dia da execução da pena. Aí você fala assim, André, tá bom, mas você acha que vai dar quando? Pelas minhas contas, vamos lá. Tem que publicar o acórdão. Depois que publica o acórdão, essa semana será publicado o acórdão. Como foi publicada a ata? Para que publicar a ata primeiro, Andréia? Qualquer pessoa das partes, até o ministro do Supremo, se vê que tiver qualquer coisa lá, ele fala, não, isso aqui tem que corrigir. Por isso publica a ata primeiro. Vai publicar a ata daqui amanhã. Se brincar amanhã. Porque não tem divergência. Quando tem divergência, que pode ter esse problema, não tem divergência, gente. Se brincar amanhã, quiçá depois da manhã, publica o acórdão. Publicado o acórdão, abre 5 dias. Faz a contagem. Vamos botar quarta-feira. Aí põe mais 5 dias. Lá para terça-feira que vem. Vamos botar quarta. Vamos aumentar mais um dia. Quarta-feira que vem. Já tem que ter apresentado o recurso. Apresentou o recurso, já é o segundo recurso de embargos. Que não vai ser aceito. Não vai ser admitido. Porque vai ser protelatório. Não tem fato novo, entendeu? Aí o que ocorre? Jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal. Inicia-se o cumprimento da decisão condenatória. Final de novembro. Quiçá, primeira semana de dezembro, Bolsonaro vai ser preso. Ele e todos os 8 ali, menos um que é Mauro Cid, vão pra cadeia. Ponto. Agora, eu não vou mentir pra vocês, não. Tem que ficar de olho nos outros. Senão eles vão fugir. Porque as penas são pesadas. Vão ficar, no mínimo ali, de 6, quase 7 anos na cadeia, gente. Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses. Obrigatoriamente, ele vai ter que ficar pelo menos quase 7 anos fechado, no regime fechado. O Braga Neto pegou 26 anos de cadeia. Praticamente a mesma coisa. O almirante de esquadra, Almir Garnier, pegou 24 anos de cadeia. O general Sérgio Nogueira pegou 19 anos de cadeia. General Heleno pegou 21 anos de cadeia. Alexandre Ramage pegou 18 anos de cadeia, 16 anos de cadeia. O Anderson Torres pegou 24 anos de cadeia. Então, assim, a situação é grave, pesada. E vão passar um tempo na cadeia. É claro que depois que adentrarem no sistema penitenciário, que isso é obrigatório, não tem como fugir, vão tirar a foto de carcerário, de presidiário, de presidiário, né? Vão tirar a foto de presidiário, vão colocar a digital lá, tocar piano que a gente fala. Tudo isso vai ser, vão entrar no sistema. Lógico que eles vão entrar com os recursos deles, que é direito deles. Nós estamos numa democracia, nós não estamos numa ditadura. Vai ter direito a apresentar laudo médico, dizer que não tem condições, aí vão passar por uma perícia médica oficial, os peritos médicos oficiais que vão dizer se tem condição ou se não tem condição. A partir disso, pode ir para uma domiciliar, André? Pode ir para uma domiciliar e tal, mas vai cumprir a pena. Essa é a situação. E graças à nossa democracia, uma vez que não estamos numa ditadura, que tudo isso é possível. Como, por exemplo, Bolsonaro está preso na casa dele, numa mansão.
E que recebe visita todo dia. Bolsonaro recebe mais visita que eu. E tá preso. E ainda fala, os filhos dele ainda falam que nós estamos numa ditadura. E recebe mais visita que eu. Pensa. Numa mansão. Tem dó, né? E vai pra cadeia. Vai. Só que pela idade dele, não deve ficar muito tempo também, não. Não vou mentir. Não tô aqui pra mentir. Nem pra passar mel no bigode da gadaiada, nem nada. Mas que vai entrar na cadeia, vai. E que deve entrar com seus recursos, porque nós estamos na democracia, direitos humanos é observado, né? O Pacto São José da Costa Rica, que está a Constituição, depois o Pacto São José da Costa Rica, depois as leis infraconstitucionais. É respeitado pelo Brasil. Graças ao povo brasileiro, à justiça brasileira. Porque se dependesse de Bolsonaro, direitos humanos é coisa de vagabundo, de bandido, né? E agora ele está invocando os direitos humanos. Será que virou vagabundo, bandido? Será não, né? Com certeza. Enquanto isso, esse aqui eu já falei e vou repetir. O Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, vai ser preso. E eu vou dizer aqui, do mesmo jeito que eu estava dizendo em relação a Bolsonaro, vai fugir. Se não tomar cuidado, esse prefeito TikTok, bolsonarista, tiro, porrada e bomba, que dizia que é de Jesus e todo tal coisa, vai fugir. O esquema de corrupção que ele está sendo investigado e pelo qual ele foi já afastado do cargo por 180 dias, 6 meses do cargo de prefeito, da prefeitura, do prefeito de Sorocaba, que ele era, que é ainda, por incrível que pareça, é pesadíssimo. Ele usava cunhado, usava parente, usava a igreja para lavar dinheiro, o esquema pesado de milhões e milhões de reais. Ele vai para cadeia, se ele não fugir antes. Nós estamos avisando aqui. Se não monitorá-lo, ele vai fugir. Ele vai ser mais um desses bolsonaristas que fugiu e que vai dizer que está sendo perseguido, não sei o quê. Quem avisa, amigo, é PF. Fica de olho no humilhante. Se não humilhante, vai fugir. E a gente avisou. Enquanto isso, Michele se coloca como sucessora de Bolsonaro após Flávio lançar candidatura. Meu Deus do céu, esse povo tá tudo doido. Após Flávio vazar candidatura anti-Tarcísio, que tem apoio de Eduardo, Michele flodou perfil do PL Mulher com pesquisa e declarações de aliados, que dizem que ela supera os filhos como principal sucessora de Bolsonaro. É os urubu na carniça, né, gente? Os urubu tá tudo em cima da carniça. É, André? É. Tudo querendo capital do papito que vai pra papuda daqui a pouco. Falar nisso, você já colocou Bolsonaro na papuda? Não me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Não me deixe falando sozinha. Coloca aí, Bolsonaro na papuda. Pro Supremo entender que a sociedade quer Bolsonaro é na papuda mesmo. Papudinha, André, que seja, na papuda, papudinha, papudão. O importante é ir pra papuda. Então coloca aí Bolsonaro na papuda. Aí, já que Bolsonaro vai pra papuda, né? Aí os urubu tá tudo em cima da carniça. Aí o Flávio Bolsonaro tá levantando que ele e o Tarcísio vão ser candidatos para derrubar Lula. Aí o Eduardo Bolsonaro já fala que é ele, que não sei o quê. Aí agora a Michele também. Michele diz que não, que é ela. Que nas pesquisas ela supera todos os filhos e que é ela. Tá um entreveiro, tão abrigaiada nessa casa, que Bolsonaro daqui a pouco é ele que vai pedir para ir pra papuda. Ele não vai aguentar o inferno que tá lá na casa dele, de brigaiada, e chega Carlos Bolsonaro, chega o Eduardo não, porque o Eduardo já tá foragido, o Flávio Bolsonaro e a Micheca, que daqui a pouco o Bolsonaro vai falar, chega, pelo amor de Deus, me leva pra papuda, porque eu não aguento esse inferno dessa casa. É o que tá acontecendo. Eu não gosto de fofoca, você sabe, mas é verdade. Disse que o trem tá horrível, horroroso. Situação horrorosa. Aí o Flávio Bolsonaro assumiu o protagonismo.
Tanto que você viu como ele atacou o PGR. Aquilo lá, gente, não foi sem método, sem planejamento. Quando o PGR foi lá para sua recondução, e ele foi reconduzido para desespero da galera bolsonarista, o Paulo Gonet, o Flávio Bolsonaro atacou Paulo Gonet de tudo quanto é jeito. Aquilo lá foi porque Flávio Bolsonaro, já que Eduardo Bolsonaro não vai voltar porque é frouxo e tem medo da cadeia, Flávio Bolsonaro vai assumir esse protagonismo. E ele que agora, que era o mais moderado, né, o mais quieto, que quem aparecia mais sempre era o Eduardo Bolsonaro, agora o Flávio Bolsonaro está assumindo essa estrutura. Tiro, porrada e bomba! Bandido bom, bandido morto! Só para passar mel no bigode da gadaiada e pegar os votos do pai dele. Aí o que ele tá fazendo? Ele tá se aproximando do Tarcísio. Só que tem um porém. Você conta, eu conto. Ele quer ser cabeça de chapa. Esse é o problema. É por isso que Eduardo Bolsonaro estava atacando também o Tarcísio. É para já avisar o Tarcísio. Tarcísio, se você quiser, você vai ser vice de um de nós. De mim, Eduardo Bolsonaro. Só que Eduardo Bolsonaro flopou porque o Dom Tranqueira recuou. Aí quem tá assumindo o protagonismo de tiro, porrada e bomba pra passar o mel no bigode da gadaiada, enganar eles e manipular eles de novo, é o Flávio Bolsonaro, da rachadinha. Você lembra? Pois é, só que ele quer ser o cabeça. E o Tarcísio, se quiser, o vice. Só que tem um porém. A galera do Centrão não confia em Flávio. E sabe que o telhado de vidro da cabeça do Flávio é muito fino. Rachadinha, rachadão, milícia, Adriano da Nóbrega, todo aquele entreveiro, ele tem muito rabo. E se ele for para uma candidatura à presidência da República, vai vir tudo à tona. Vai sair defunto, morto, de tudo quanto é lugar e fedido. E Flávio Bolsonaro vai queimar a candidatura do centro e da direita do Tarcísio. Não que Tarcísio seja boa coisa, quando fala outra coisa. Entendeu, meu lindo? É essa situação. E isso é bom? Bom demais. Não fique nervoso. Não fique nervosa com eles. Isso é bom demais. Quanto mais eles rachar, melhor é para nós progressistas e de esquerda. Quanto mais Michele vir para cima, quanto mais Eduardo Bolsonaro latir lá de fora, quanto mais o Flávio Bolsonaro soltar que é tiro, porrada e bomba, mais eles vão rachar e enfraquecer o candidato que poderia ser execuível do centro e da direita. Por quê? Porque o defunto já é defunto. Só que o defunto tá fedido. E quem tá ao redor do defunto, Andréia? Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, tudo porque apoiaram eles. E quem que é o defunto, André? Que até agora não entendi. É Bolsonaro? Não vou mentir. Bolsonaro é presidiário. É diferente. O defunto é Eduardo Bolsonaro, que não para de jogar merda no ventilador e de passar vergonha no crédito, no débito, no pixel. Tanto que parte dos próprios extremistas estão se afastando de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Um é porque daqui a pouco é presidiário. Bolsonaro inelegível, presidiário. O outro já é defunto. Caçado e defunto. Que é o... Você tá falando que os outros... alguém vai matar ele? Ah, não, pelo amor de Deus, você é bolsonarista? Você tem as ideias fracas? Eu tô falando de politicamente. Que eu não quero que ninguém morra. Eu acho que a vida é um dom de Deus. Eu acho que todo mundo tem o direito ao dom de Deus. Não quero que ninguém morra. Eu estou falando politicamente. E Eduardo Bolsonaro morreu politicamente, sabe por quê? Porque ele mesmo se enterrou. Quando ele abandonou o cargo dele de deputado federal e foi para os Estados Unidos por tudo ou nada. Achando que Donald Tranqueira ia invadir o Brasil e toda aquela situação. Que até ele teve um certo êxito, porque ele conseguiu a aplicação da Lei Magnitsky, ele conseguiu o tarifaço, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e tal e coisa. Mas acabou.
Tanto que agora o Donald Trump recuou no tarifaço, no tarifinho, né? De café, verdura, carne, essas coisas. Aí pra você ver o tanto que esse povo é maluco. Aí o Eduardo Bolsonaro diz que é mentira. Que Donald Trump não recuou, não. Que Donald Trump, na verdade, fez um decreto em geral. Aí colocou o Brasil também. Isso não é recuo? Porque Donald Trump já fez vários decretos diminuindo o tarifaço em relação a vários países e nunca colocou o Brasil para diminuir. E dessa vez colocou. E coincidentemente, era um momento em que Lula, junto com o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, o homem de confiança do Donald Tranqueira, estão conversando para exatamente alcançar esse desiderato. Aí vem o maluco, perturbado, daqui a pouco presidiário também Eduardo Bolsonaro, foragido, e falar que não foi. Como que não foi? Se sempre Donald Trump fez os decretos e nunca colocou para baixar as tarifas do Brasil e agora colocou? Tá vendo tanto que esse povo é louco? Mentiroso? Esse povo é tão doente, gente, que eles fizeram um vídeo de inteligência artificial. Eu não sei se você viu. Eu não vou botar, não. Não vou nem perguntar pra você. Sabe por quê? É muito perigoso esse trem de inteligência artificial. O que ele fez? Eu não sei se vocês viram. Ele colocou Trump assim, a mulher dele, Eduardo Bolsonaro, mulher dele, colocou ele, Eduardo Bolsonaro, segurando a filhazinha dele. E Donald Trump lá, todos sorridentes. Todos, sabe? Tipo assim, estão recebendo Eduardo Bolsonaro, seu filho, sua filha e a sua esposa. Inteligente artificial, mentira. Aí as redes sociais dos mentirosos, desse povo bolsonarista que é mentiroso. O povo que gosta de uma fofoca, de uma mentira, do entrevero. Então estão compartilhando esse trem como se fosse verdade. E é inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O pai da mentira é o capeta, é o diabo. Tá escrito lá na Bíblia. E Jesus não gosta disso, não. E vocês falam que é de Jesus, e estão propagando mentira pro capeta. Vocês têm que decidir a vida de vocês. De que lado vocês estão? Vocês não têm como servir dois senhores, não. E o bolsonarista tá levando vocês pro capeta, pro inferno. A mentira já dá a base. Você tem cabimento um trem desse, gente? Não tem cabimento. Mas o que é isso? Desespero, né? Por quê? Porque o entreveiro aqui, ó, tá grande. E quanto mais grande ficar, melhor vai ficar pra nós. E eu acho é pouco. Pode vir mais. Tá pouco. Vem Michele, vem Eduardo, vem Flávio, vem tudo, Tarcísio, Ratinho. Racha tudo de vez, pronto. Que Lula vai sair mais fortalecido. E eu já disse e vou repetir. Se esse povo da direita vagabunda, do centro, da extrema direita, continuar do jeito que tá, Lula ganha no primeiro turno. Simples assim. Nós acha bom. Nós não acha ruim, não. Flávio Bolsonaro lança candidatura anti-Tarcísio e coloca fogo na ultradireita. Aí ele lança anti-Tarcísio e depois posta colocando ele e o Tarcísio junto. Mas isso é uma estratégia para já avisar. Tarcísio, você até vem, só que você vai ser vice. Aí o que o Flávio vai fazer? Extrema-direita vai queimar a direita e o centro no Brasil. E eu vou achar pouco. Nossa, eu vou achar bom demais. É aquela velha história. O que vocês plantam, você escolhe. Aí logo depois, olha o quê? É muita doidura. Tem que ser muito sem vergonha para apoiar um povo desse. Você pode... Não, peraí. Você pode ser até de direita. Você pode ser o que você quiser. Mas burro, você não pode ser, não. Coitado do burrinho. Eu e Tarcísio, no Rio de Janeiro e São Paulo, estaremos juntos e com Jair Bolsonaro em qualquer cenário. Minha única certeza é que Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Você conta, eu conto. Lula tetra. Lula 2026. Pode chorar, pode espernear. E quanto mais vocês brigam, melhor fica pra nós.
Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Enquanto isso, na Sala da Justiça, por unanimidade, STF torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. Por unanimidade. Todos os ministros, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, colocaram Eduardo Bolsonaro sentado no banco dos réus. Agora é acusado e começa um processo criminal, penal contra ele, por coação no curso do processo. Ele tentou coagir ministros do Supremo Tribunal Federal a não julgarem Bolsonaro, senão receberiam sanções, como foi de fato aplicado a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua mulher, e o cancelamento de visto de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais o PGR e outras situações. Ele fez toda essa situação lá nos Estados Unidos com informações inidôneas, apócrifas, relatórios falsos, com manipulação de dados, e agora ele vai responder criminalmente por tentar coagir ministros do Supremo. Tanto que ele dizia, e ainda diz, ou da anistia ampla, geral e restrita, ou vocês sofrerão sanções. Isso é coagir a justiça. Desta feita, o Procurador-Geral da República fez a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia e oficialmente Eduardo Bolsonaro hoje é acusado, é réu e vai responder. E já te digo de plano o veredito: ele será condenado, será cassado. Não obstante, eu tenho que dizer que, por faltas, Eduardo Bolsonaro já está cassado. Não tem como ele rever essa situação. E, obrigatoriamente, o regimento interno, sem qualquer juízo valorativo de oportunidade ou conveniência, a mesa diretora vai ter que decretar a cassação de Eduardo Bolsonaro por falta, o que ocorre no início da sessão legislativa do ano que vem. Entendeu, meu querido? Tanto que ele poderia ter participado das sessões remotas. Poderia, André? Poderia. Só que ele não participou de nenhuma. Ele poderia. Talvez ele nem tivesse as faltas hoje, 1/3 de faltas, mas ele não compareceu em nenhuma sessão remota, seja nas comissões, seja no plenário. Desta feita, foi contabilizado tudo como falta. E pelo regimento interno, tendo 1/3 de falta, ou seja, não tendo 2/3 de presença, o deputado ou o senador obrigatoriamente será cassado. É cassado e vai ocorrer isso com ele. Uma vez que o Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar parece não ter ética nem tampouco decoro, porque poderia ter cassado ele e não o fizeram. Decidiram arquivar. Mas por falta, não tem como arquivar. Não, Andréia? Não tem como arquivar. E obrigatoriamente ele será cassado por falta. Isso diz muita coisa, né? Isso fala muito sobre a Câmara de Deputados Federais, que hoje, para mim, hoje, grande parte da Câmara de Deputados Federais é inimiga do povo. É. Tenho que dizer. Esse fato do Eduardo Bolsonaro prova isso, não é? Porque independentemente de sigla partidária, de ideologia política, tem parâmetros de ética e da moralidade que não podem ser ultrapassados, inobservados, desrespeitados. E o que Eduardo Bolsonaro fez e está fazendo, notadamente atacando a nossa soberania, a nossa jurisdição, é inadmissível. E quando a Câmara de Deputados Federais decide não cassá-lo, ela entrega a si mesmo. E para mim, grande parte dos deputados federais hoje se colocam como inimigos do povo. Coloca aí, deputados federais inimigos do povo. Salvo alguns ali, na verdade. 100 e pouco, quase 150, realmente tentam lutar pelo respeito à nossa soberania. Mas uma parte ali é uma vergonha. Outro exemplo. Por que não caçaram Carla Zambelli até agora?
Carla Zambelli já foi condenada em 2 processos criminais perante o Supremo Tribunal Federal por invasão do Conselho Nacional de Justiça junto com um hacker, dentro do contexto da balbúrdia da tentativa de golpe de 2022. Foi condenada a 2 anos de cadeia, a cassação do mandato que precisa do juízo valorativo da Câmara de Deputados Federais, a uma multa de indenização por danos morais coletivos de R$2 milhões. Foi condenada também por sair com a pistola em punho em via pública atrás de um jornalista negro, às vésperas do pleito eleitoral do segundo turno de 2022 à presidência da República. Foi condenada também a quase 6 anos de cadeia. A situação dela era tão caótica que ela fugiu para a Itália e chegou na Itália. A Itália colocou ela na cadeia. E a Câmara de Deputados Federais, até hoje, não cassou Carla Zambelli. Dia 27 agora, ela vai participar de uma nova audiência. E eu disse isso para vocês desde o início e vou repetir. Carla Zambelli não vai sair da cadeia lá na Itália. E ela será extraditada. Vão pegar ela e a bota da Itália vai dar um chute na bunda dela e jogar ela aqui no Brasil e falar: toma, essa mala bandida, criminosa é de vocês, nós não queremos aqui. E vai entregar ela para a Polícia Federal aqui no Brasil. E dia 27 vai ter uma nova audiência, onde será analisado exatamente pelo Tribunal de Apelação a questão da extradição. E ela será extraditada. E a Câmara de Deputados Federais até hoje não cassou Carla Zambelli. Que vergonha. E para piorar toda a situação, teve a PEC da bandidagem, da blindagem, que a Câmara de Deputados Federais aprovou, defendendo o bandido. Tão ruim o projeto, que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição da bandidagem, que na CCJ do Senado, ela foi derrubada. A PEC da bandidagem. O Senado, na CCJ, por unanimidade, derrubou a PEC da bandidagem que foi aprovada pela Câmara de Deputados Federais. Não bastasse isso, agora tem o PL anti-investigação. O PL anti-facção do governo Lula foi transformado pelo relatório do DERIT, que tem por detrás dele Hugo Mota, presidente da Câmara, e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, transformou o PL antifacção criminosa em anti-investigação. Uma vergonha. E se conto eu conto. A partir desse histórico da Câmara de Deputados Federais, eu olhando nos seus olhos, eu vou dizer para você: a Câmara de Deputados Federais, inimiga do povo, vai aprovar o PL anti-investigação. Atacando a Polícia Federal, tirando poder e dinheiro da Polícia Federal e protegendo faccionados e organizações criminosas. Vai aprovar. E se brincar, vai ser amanhã. Andréia? Minha avó sempre me dizia: minha filha, não se iluda. Cada um dá o que tem. Não adianta você ficar esperando dos outros aquilo que eles não têm para dar. A Câmara de Deputados Federais não tem ética, não tem decoro, não tem moralidade para dar, a sua maioria, é claro. Não tem. O que ela tá tendo para dar, Andréia? O que ela já deu o mês passado? Blindagem para bandido. Tanto que aprovou a PEC da bandidagem e agora vai aprovar, alterando o projeto do governo de combate às facções em um projeto anti-investigação, tirando poder da Polícia Federal. Tanto que Hugo Mota já falou que vai colocar amanhã, terça-feira, novamente, para análise no plenário. Escute o que eu estou te falando. Se brincar, será aprovado amanhã esse PL. Lá no plenário da Câmara de Deputados Federais, do mesmo jeito que foi aprovada
a PEC da blindagem da bandidagem, a toque de caixa, sem deixar ter debate e discussões. E será aprovada. Andréia, mas por quê? Bom, eles fizeram 4 relatórios. O primeiro relatório dizia que a Polícia Federal não podia investigar. Oi, Andréia? Dizia que a Polícia Federal não podia investigar. Para a polícia investigar, tinha que ter o pedido, a solicitação do governador. Olha que absurdo. Aí, como pegou muito mal, a gente foi para as redes sociais e colocou aí, ó, PEC da bandidagem não, PL anti-investigação não. Enquanto eu estiver falando, você vai colocando. Você vai colocando. Aí, o que eles fizeram? Ficou muito feio, apresentou o segundo relatório. No segundo relatório, eles falou o seguinte: não, a Polícia Federal pode investigar organização criminosa, facções nos estados e tal, só que tem que avisar as autoridades dos estados. O filho da mãe do governador está sendo investigado pela Polícia Federal, a Polícia Federal vai ter que avisar que ele está sendo investigado. O assessor do prefeito tal está sendo investigado, ele vai ter que avisar que está sendo investigado. Não, gente, me ajuda. Né? Aí ficou muito mal, aí tirou. Falou, não, então tá bom, a Polícia Federal pode. Mas aí pegaram e tiraram dinheiro do fundo da Polícia Federal. Tiraram o poder também do Ministério Público de investigar. Porque o Ministério Público, ele tem o poder de investigação autônoma das polícias. Até porque o Ministério Público é quem faz o controle externo das atividades policiais. E se tira o poder do Ministério Público de investigar, quem que vai investigar os policiais bandidos? Porque a gente sabe, em todo lugar, tem gente que é boa, profissional, e tem gente que é bandida.